Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui em mais uma live, né? Hoje feriadão, mas estamos firmes aqui para receber um direcionamento dos céus para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo aqui, é um prazer tê-los. Ontem foi uma bênção a nossa live. Você que não assistiu ao vivo, depois vai lá no IGTV, tá salvo. Ontem foi uma bênção e hoje não será diferente. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero dividir com vocês. Então, você que pode, já clica aqui no aviãozinho aqui embaixo. Envie aí, convide pelo menos mais 2 pessoas para estarem participando conosco dessa comunidade da fé. Eu tenho dito que esse é um tempo que Deus preparou para as nossas vidas. Eu não sei por quanto tempo nós iremos fazer as lives aqui, mas que o tempo seja o tempo necessário para Deus abençoar a sua vida, Deus direcionar você para o tempo e o destino que Ele deseja. Então vamos começar aqui. Hoje eu quero basear no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 6 em diante, que conta a história do homem da mão mirrada. Quero basear neste texto. E o texto, ele nos chama a atenção porque é sábado. É sábado. E normalmente no sábado, até por questões culturais, não poderia se realizar milagres. Na verdade, nenhum tipo de exercício de execução de nada, ou um milagre, ou um trabalho. Era um dia, culturalmente, dentro da tradição, proibido realizar algum tipo de função. Então o texto começa dizendo que é sábado. E aí eu gosto muito da passagem de Romanos 14:6, que diz que tem muita gente que guarda o dia, mas não guarda o Senhor do dia. Tem muita gente que honra o dia, mas não honra o Senhor do dia. Na tradução, na King James, diz que tem muita gente que considera o dia, mas não considera o Senhor do dia. Então o texto diz que é sábado, mas eu entendo que todo dia é dia para Jesus operar milagres. De segunda a segunda ele pode fazer. De segunda a segunda ele pode transformar. De segunda a segunda ele pode operar milagres. Tem muita gente que guarda o sábado, mas não guarda o dono do sábado. Todo dia é dia para a realização de milagres. Todo dia é dia para Deus fazer algo em seu favor. Todo dia é dia para Deus operar algo. E o que me chama a atenção é que o texto diz que primeiro é sábado. Segundo, o texto diz que eles estavam numa sinagoga. Então eu quero que você entenda que todo dia é dia para a realização de milagres e qualquer lugar é o lugar para Deus fazer o que Ele deseja fazer. O texto diz que é sábado e que estão dentro de uma sinagoga. O lugar não define quem você é. Muito pelo contrário, é você quem define o lugar. Você entende que o texto diz que o dia não era apropriado para a realização de milagres e que o lugar não seria apropriado para viver o milagre? E eu quero que você creia nisso. Todo dia é dia. Qualquer momento, algo extraordinário da parte de Deus pode acontecer. Mas que também o lugar não define você. Pelo contrário, você que define o lugar. Adão caiu no paraíso. Adão perdeu no paraíso. Jesus venceu na cruz. José venceu no Egito, Moisés venceu no deserto, Daniel venceu na cova dos leões. Tem gente esperando o lugar certo para viver um grande milagre. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é: você está esperando o lugar certo, mas você é a pessoa certa? Você está aí há tanto tempo aguardando o lugar certo, mas você é a pessoa certa? Porque a pessoa certa, em qualquer lugar, ela viverá um tempo extraordinário da parte de Deus. Se é na sinagoga ou no deserto, se é no templo ou nas ruas de Israel,
se é numa fornalha ou numa cova de leões, se é no meio do mar, em qualquer lugar, se você é a pessoa certa, você vai viver um milagre extraordinário. Então tem gente esperando o lugar certo, olha, porque quando eu chegar num determinado local, quando eu estiver num determinado lugar, eu viverei aquilo que Deus preparou para a minha vida. O lugar não define você. É você quem define o lugar. O lugar pode ser um ambiente tóxico, pode ser um lugar difícil, um lugar improdutivo, mas onde você chegar, a bênção de Deus também vai te alcançar. A bênção de Deus também vai te acompanhar. Por onde você chegar. Lembra de Abraão que escolheu o ambiente com mais dificuldade, um ambiente que não havia fertilidade, que não havia crescimento, um ambiente que não havia prosperidade, e ele prosperou naquele ambiente. Porque o ambiente não determina quem você é, pelo contrário, é você que determina o ambiente. Então eu estou profetizando sobre a vida de algumas pessoas, que independente do ambiente, Deus vai te dar vitória. Na sinagoga, no templo ou na rua, na cova dos leões, na fornalha ou no meio do mar. Onde você estiver, você viverá o extraordinário de Deus. Você viverá um tempo de milagres, porque é você quem vai mudar o ambiente. Olha o que eu disse aqui. Adão estava no paraíso e perdeu no paraíso. Adão estava num lugar propício para viver o extraordinário de Deus, e ele deu errado no paraíso. Jesus está crucificado e venceu na cruz. É você quem vai alterar o ambiente. É você quem vai trazer a bênção de Deus para um determinado ambiente. Eu quero que você creia nisto, nesta tarde de terça-feira. Pare de ficar procurando o lugar certo. Seja você a pessoa certa, porque a pessoa certa pega o lugar errado e transforma ele num lugar certo para a glória de Deus. Aleluias! Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Eu não sei se você está recebendo da forma que eu estou recebendo, mas Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Seja você a pessoa... Aqui eu vou até fixar aqui o que a minha princesa escreveu aqui, ó. Deus opera independente do ambiente, isso é a verdade. Seja você a pessoa transformadora de ambientes. Aleluias! É uma verdade, Deus opera todos os dias, em qualquer ambiente. Em qualquer lugar, Deus opera. Aleluias. Aí Jesus está dentro da sinagoga. Aleluias. Jesus está dentro da sinagoga. É sábado. Na cabeça dos fariseus, o lugar não é certo e o dia não é certo. Mas Jesus é a pessoa certa. Aleluias. E existe um homem. E aí vem o diagnóstico daquele homem. Ele tem uma das mãos atrofiadas. Nas traduções antigas, dizia o homem da mão mirrada. Um homem que tem a mão mirrada, a mão sem movimento, a mão na inércia. E não é qualquer mão, é a mão direita. E a mão direita tem o significado de poder, de autoridade. A mão direita tem o significado de autoridade, de poder. Então aquele homem está com a sua autoridade atrofiada. Olha o cenário, olha o que está acontecendo no cenário. Para os fariseus e os escribas, aquele dia não é certo, o local não é certo, e existe um homem que perdeu a sua autoridade. Existe um homem que perdeu a sua autonomia. E eu quero já te fazer uma pergunta aqui. Em que área da sua vida você perdeu a sua autoridade? Em que área da sua vida você perdeu a sua autonomia? Em que momento a sua mão atrofiou? Em que momento você perdeu a autoridade, o poder nesta área? Algumas pessoas na vida financeira, outras na vida sentimental, independente de qual área foi, outras nos negócios. Em algum momento você perdeu a autoridade para tratar esse assunto. Olha o cenário. Lugar para os fariseus errado, dia errado, e alguém que perdeu a autoridade. Aí Jesus entra na sinagoga e diz... o dia pode ser errado, o local pode ser errado, mas eu vou resolver até os problemas que eu não criei. Você entende que esse problema não foi criado por Jesus? Você entende que não foi Jesus quem criou esse problema? Mas ele está dizendo, até aquilo que eu não criei, para o bom entendedor, né? Até aquilo que não é da minha conta eu vou resolver. Jesus está falando com você hoje.
O dia pode ser errado, o local pode ser errado, você perdeu a autoridade, e quem criou este problema não foi Jesus. Mas ele vai entrar até naquele problema que ele não criou. Ele vai invadir aquele problema que ele não criou para te dar vitória. Eu creio nisso. Ele está dizendo para o homem, olha, esse problema não foi eu que criei. Mas já que eu estou aqui, eu vou resolver. Os fariseus e os escribas não aceitavam o milagre. Não aceitavam o milagre, falavam que aquele dia não era o dia próprio para o milagre acontecer, aquele dia não era o dia certo para o milagre acontecer, e Jesus está assim, olha, para os fariseus e para os escribas, falem o que vocês quiserem falar, pensem o que vocês quiserem pensar, eu vou realizar o milagre. Deixa eu falar algo para você muito sério. Enquanto você ficar preocupado com o que os escribas e os fariseus vão falar sobre você, vão pensar sobre você, você não viverá o milagre da parte de Deus. Pare de se preocupar com o que os fariseus estão pensando. Você tem que se preocupar com o que Jesus está pensando sobre o seu favor. E os pensamentos dele nós sabemos que são pensamentos de vida e não de morte, para nos dar um futuro de prosperidade. Os pensamentos dele são pensamentos de esperança. Se preocupe com o que Jesus está pensando sobre você. Se preocupe com o que Jesus está pensando sobre a sua família. Os fariseus e os escribas não aceitam que o milagre aconteça naquele dia. Sabe por quê? Alguém manda aí um porquê grandão. Um porquê com um monte de interrogação. Por que que os fariseus e os escribas não aceitam que o milagre aconteça naquele dia? Vai lá, manda um porquê. Alguém me ajuda aqui. Os fariseus têm um porquê, eles não aceitam o milagre naquele dia. Eles não querem que o milagre aconteça naquele dia. E isso tem um porquê. Olha lá, eu vou responder só na hora que alguém mandar aí. Obrigado, Tati. Tati Gomes está aqui. Por quê? A Luana também mandou um porquê. Por quê? Porque a mão deles não está atrofiada. Eles estão com a mobilidade, eles têm autoridade. Eles têm autoridade. Já que eles não precisam, eles não vão se preocupar com quem precisa. Jesus tem autoridade e se preocupa com quem perdeu a autoridade. Jesus tem autoridade, as mãos de Jesus estão em pleno funcionamento e ele se preocupa com a história daquele homem que perdeu o funcionamento das mãos. Aleluias. Fariseu e escriba só vai se preocupar com o próprio umbigo, com a própria história e não se preocupa com o próximo, com o outro. Por isso que a palavra diz que a gente tem que amar o próximo. É isso, a gente tem que o nosso coração tem que alcançar o próximo. Jesus nos ensina isso. Mas o fariseu e o escriba estão assim, olha, minha vida está 100%, está tudo ok, então eu não aceito que o milagre aconteça. Mas Jesus é diferente. Jesus é totalmente diferente. Aleluias. Ele diz, olha, minha vida está tudo certo, está boa. A minha vida está no lugar certo. Mesmo assim eu me preocupo com ele. Eu vou mudar hoje a história deste homem. Para a gente finalizar aqui, pessoal. Aí Jesus não se preocupa com os fariseus e escribas. Escreva isso nas tábuas do seu coração. Enquanto você ficar se preocupando com o fariseu, você não vai viver o que Jesus preparou para a sua vida. Você precisa escolher. Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe os fariseus. Você já sabe o que os fariseus têm para te entregar. Mas você também sabe o que Jesus tem para te entregar nesse dia. Aí Jesus se posiciona. Jesus vai se posicionar ao seu favor hoje. Hoje é terça-feira. E ele vai se posicionar ao seu favor. E ele diz 3 coisas, 3 direcionamentos. Ele diz ao homem da mão mirrada, da mão atrofiada, aquele homem que perdeu a autoridade. Ele diz, levanta-te, vem para o meio e estende a mão. Você vai perceber que em nenhum momento Jesus vai falar assim, receba o milagre agora, receba um novo tempo agora. Jesus não vai falar isso. O milagre deste homem vem através da obediência. Está todo mundo julgando ele e Jesus diz, levanta-te. Vem para o meio. O vir para o meio é venha para o centro da minha vontade. Quando você levanta, você está se posicionando. Vamos lá, voltou aqui. A internet tinha caído. Jesus disse, eu só vou realizar milagres para quem se posiciona. Gente, eu vou passar alguns minutos aqui hoje, mas é muito forte o que Deus está operando aqui. Você precisa se posicionar através da oração. Tem gente que quer milagre, mas não se posiciona do jeito nenhum. E Jesus está falando, levanta-se. Você precisa estar de pé, você precisa se posicionar para viver o milagre que eu tenho para a sua vida. Milagre não vem para quem não se posicionou. O Senhor sempre disse, ó filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. Você precisa se posicionar.
Depois que você se posiciona em oração, intimidade, leitura da palavra, busca da presença dele, ele diz: vem para o meio, vem para o centro da minha vontade. Porque o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. E é no centro da vontade de Deus que a minha expectativa se encontra com a vontade dele. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Amanhã eu vou falar sobre quando a minha expectativa se encontra com a vontade de Deus. É o melhor momento, é o melhor cenário. E aí Jesus diz algo: estende a mão. E a obediência restaurou a autoridade daquele homem. A sua autoridade vai ser restaurada nessa terça-feira, mas através da obediência. Jesus está falando com você já faz há muito tempo. Jesus está direcionando o seu coração há muito tempo. E você está aí, desobediente, não obedece o que ele diz, não segue os direcionamentos dele. Aquele homem foi obediente, porque ele está passando por um cenário de pressão e opressão. Imagina os olhos dos escribas e fariseus, aqueles olhão gordo. Olha, não é possível que ele vai se posicionar. Aí ele se posicionou. Não é possível que ele vai vir para o meio. Aí ele veio para o meio. Não é possível que ele vai estender as mãos. Aí ele estendeu as mãos. Olha o que Jesus está falando para o homem. A sua mão estava atrofiada, mas por causa da obediência, você receberá autoridade de novo. Agora, o mais difícil é acreditar. Porque como que alguém tem a mão atrofiada e vai estender as mãos? Como que alguém que tem a mão paralisada vai estender as mãos? Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Eu finalizo aqui. O momento que você está passando hoje não determina quem você é. Hoje a sua mão pode estar atrofiada, mas não significa que você tenha a mão atrofiada. Hoje você pode estar paralisado, mas não significa que você nasceu para ficar paralisado. Aleluias! O cenário atual não determina quem você é, não determina a sua identidade, não determina quem você nasceu para ser. O que você está enfrentando hoje não determina quem você é realmente em Cristo Jesus. Aí ele diz: a sua mão está atrofiada, paralisada. Mesmo assim, estenda a sua mão. Porque quando ele estende a mão, está falando sobre a verdadeira identidade daquele homem. E é isso. Jesus vai restaurar a sua identidade hoje. Jesus vai restaurar a pessoa que você nasceu para ser hoje. Porque você não nasceu para ficar atrofiado. Você nasceu para ter autoridade, poder. Por isso que ele vos diz, por isso que ele nos disse, né? Eis que vos dou poder. E o diabo tenta atrofiar o poder que ele nos deu. Mas neste dia, ele vai restaurar a chama. Nesse dia, ele vai restaurar a nossa identidade. E você viverá tudo que ele planejou e desenhou para a sua vida. Eu quero orar com você. Você crê nisso? Você crê nessa palavra que Deus me deu para este dia? Amanhã eu te espero aqui ao meio-dia novamente. Eu vou falar quando a minha expectativa se encontra com a vontade de Deus. Vai ser forte demais. Mas eu quero orar com você. Conecte a sua fé com a minha. Conecte a sua mão com a minha. Nós ouviremos testemunhos do dia de hoje. Nós ouviremos testemunhos do que Deus está realizando hoje. Você voltará à normalidade. Aleluias. Amanhã eu espero você aqui novamente, ao meio-dia em ponto. Nós teremos a nossa live para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. Mas você vai deixar a atrofia hoje e voltará aos movimentos normais para a glória de Deus. Conecte a sua mão com a minha. Conecte a sua fé com a minha. Para finalizar, sua mão voltou ao normal. E os fariseus não puderam paralisar o propósito de Deus para a sua vida. Entenda algo, nenhum fariseu vai conseguir travar, nenhum escriba vai conseguir paralisar o propósito central de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor, em teu nome estamos aqui. Existem pessoas que estão comigo nessa live, que precisam hoje que o Senhor restaure a autoridade familiar, a autoridade nos negócios, a autoridade para que ele vá em determinadas áreas. E nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso para isso, porque todo dia é dia, todo lugar é lugar para a realização de milagres. Então, em nome de Jesus, eu peço agora por este homem, que está sofrendo porque perdeu a autoridade em uma determinada área.
Eu peço agora por esta mulher que perdeu a autoridade em uma determinada área. O Senhor é o Deus poderoso para restaurar. E eu te peço, Senhor, é um pedido de atrevimento, mas eu te peço que assim que eu finalizar esta live, essa pessoa já tenha sua autoridade restabelecida, 100% restabelecida, para a sua glória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e até amanhã ao meio-dia.